Darth Vader, bom, acho que todo mundo conhece, né? Um dos vilões mais, se não o mais icônico da cultura pop. Mas e se a gente pensasse na escuridão dele de um jeito diferente? Não só como raiva, poder, más escolhas, e se for algo mais profundo? Uma espécie de rebelião filosófica contra a própria realidade. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos usar uma lente filosófica bem inesperada para tentar entender a natureza do mal. Olha só essa frase. A paz é uma mentira. Só existe a paixão. Essa é a primeira linha do Código Sith. Forte, né? É uma declaração que, de cara, já define toda uma ideologia. Mas e se essa frase for mais do que só um lema de vilão? E se for, na verdade, uma rejeição completa de como o universo funciona? Quase como uma declaração de guerra contra o próprio ato de existir. E para guiar a gente nessa jornada, vamos pegar emprestadas ideias de um filósofo francês chamado Louis Lavelle. Então vamos lá. O ponto aqui é olhar para o Vader não só como um cara mau que fez escolhas erradas. A ideia é enxergá-lo como um estudo de caso, um exemplo perfeito do que esse filósofo, o Lavelle, chamaria de recusa do ser. E o que é isso? É basicamente o ego se fechando em si mesmo de costas para o resto do universo. Porque, no fundo, tanto em Star Wars quanto na filosofia do Lavelle, tudo se resume a uma escolha fundamental. De um lado, a gente tem os Jedi, que buscam participar do fluxo da força, se integrar a ele. Do outro, os Sith, que querem o quê? Dominar a força, dobrá-la à própria vontade. Participar ou dominar? Essa é a grande questão. É aqui que o jogo vira. Certo. Para a gente entender de verdade o que o Vader recusou, primeiro a gente precisa entender o que ele estava recusando, né? Então, vamos lá. O que diabos é esse tal de ser na filosofia do Lavelle? Ok, vamos pensar no ser, não como um amontoado de coisas, de objetos, mas como a própria energia da existência. É o ato de existir em si. O Lavelle chama isso de presença total. É algo dinâmico, um ato contínuo, uma criação que está sempre se renovando. Soa familiar? Pois é muito, mas muito parecido com o jeito que os Jedis descrevem a força, aquele campo de energia que conecta tudo e todos. E aqui está o pulo do gato. A verdadeira força nessa filosofia não vem de mandar, de controlar. Vem de participar, de consentir. É a livre escolha de alinhar o seu ato, a sua vontade, com o grande ato universal do ser. É como se tornar um canal para essa presença total. Ou seja, é um ato de entrega e não de conquista. E é justamente aqui que a tragédia de Anakin Skywalker começa. A queda dele para o lado sombrio não foi só uma questão psicológica, de trauma. Foi uma escolha filosófica, uma grande, imensa recusa. O Lavelle fala que o universo precisa de uma coisa chamada intervalo. Pensa nisso. O intervalo é o espaço, é o tempo que separa a gente das outras pessoas e dos nossos desejos. É o que nos permite ser indivíduos. E o medo desesperado do Anakin de perder a Padmé foi uma recusa violenta a esse intervalo. Ele não aceitava a separação, a mortalidade, a ideia de que não podia ter controle sobre tudo. Ele queria, no fundo, apagar o tempo e a realidade só para eliminar qualquer chance de perda. E olha que fascinante isso aqui. A filosofia distingue dois tipos de amor. O que movia o Anakin não era o amor de si, que é uma coisa boa, é reconhecer o valor da própria alma. Não, o que o movia era o amor próprio, que é um amor próprio egoísta, possessivo. É aquele que vê o mundo e as pessoas como um recurso para o próprio ego. A Padmé, para ele, deixou de ser uma pessoa e virou uma posse a ser protegida a qualquer custo. E essa recusa toda, essa filosofia do ego, ela se materializa perfeitamente na figura de Darth Vader. Ele não é só o Anakin com uma roupa nova e assustadora. Ele é a própria encarnação de um ser preso num isolamento absoluto. Se a gente colocar o Código Sith e os princípios do Lavelle lado a lado, a coisa fica claríssima. É uma inversão total, ponto por ponto. Onde Lavelle fala de paz como harmonia, o Sith diz, paz é uma mentira. Onde a filosofia do ser entende a força como um presente, o Sith a busca na paixão para ganhar poder. E por fim, enquanto o Sith quer a liberdade quebrando correntes, para Lavelle a liberdade de verdade é o contrário, é consentir, é escolher fazer parte de algo maior. E o mais incrível é que toda essa ideologia de isolamento tem uma manifestação física perfeita. A armadura do Vader não é só um aparelho para manter ele vivo, é literalmente um sarcófago filosófico. É a forma física da sua separação do ser, da tal presença total. É uma verdadeira prisão, e cada detalhe da armadura contribui para isso. Pensa bem, o tato.
As luvas o selam, ele não pode sentir o mundo. A respiração, aquele som icônico é de um ciclo artificial fechado, ele não compartilha nem o ar com ninguém. A visão, tudo é filtrado por uma lente vermelha, a cor do trauma, da raiva. E talvez o mais cruel de tudo, o rosto. Ele não tem um. A máscara é estática, sem expressão. Isso bloqueia qualquer chance de conexão real. Ele vira um objeto de medo e não uma pessoa com quem se pode ter uma troca. Mas a gente sabe que a história não acaba assim. E o ato final do Vader, uau, não é só uma escolha moral de um pai salvando o filho. É muito mais. É uma restauração metafísica. É a reconexão dele com tudo, absolutamente tudo que ele passou a vida inteira rejeitando. Aquele momento, no final de O Retorno de Jedi, é ali que aquele ego minúsculo e contraído do Vader finalmente se estilhaça. É o retorno dele à participação. O retorno ao ser. E aí ele diz a frase que talvez seja a mais importante de toda a saga dele. Deixe-me olhar para você com meus próprios olhos. Parem para pensar no peso disso. Não é só um pai querendo ver o filho. É um desejo filosófico profundo por uma conexão real, sem filtros, sem barreiras, sem a prisão. Essa redenção acontece em 3 atos, basicamente. Primeiro, ele estilhaça o próprio egoísmo, o solipsismo, ao colocar a vida do Luke acima da sua. Acabou o isolamento. Segundo, ele pede para remover a máscara. Ele quer tirar a barreira física e filosófica que o definia. E terceiro, e mais importante, ele aceita o intervalo. Ao fazer isso, ele aceita a própria morte, a mesma finitude que ele tanto temia e que foi o estopim de toda sua tragédia. Então, no fim das contas, a redenção do Vader não é só sobre ser perdoado. É uma restauração da própria existência dele. Uma restauração ontológica. É a troca do estado congelado e isolado da máscara pelo ato vivo e conectado do rosto. Não é que o Vader ficou bom, é que o Anakin Skywalker voltou para o fluxo da vida, para o fluxo do ser. E a reflexão que fica é, se o maior símbolo de isolamento que a gente conhece conseguiu se reconectar, que tipo de barreiras, que máscaras são construídas por aí e como será que elas podem ser derrubadas?